Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículos do 11 ao 22, partindo de onde nós paramos da última vez, aí vai ser toda a estrada onde nós vamos estar desenvolvendo a mensagem pregada nesta noite. A marca que nós temos, irmãos, é no nosso coração. Não é uma marca tatuada na pele, não é um bordão em uma camisa, mas sim o que foi feito em nós é algo interior, não exterior. Pois bem, você lembra como você vivia antes de estar com Cristo? Paulo, com certeza, sim. Da mesma forma, ele fala sobre a nossa situação, agora trazendo em destaque o nosso proceder social e não só espiritual. No contexto, ele disse que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora ele vem com uma abordagem social também para falar sobre o que Deus ele veio realizando através do seu povo para culminar naquilo que Cristo iria realizar para ambos os povos, tendo aí Israel como aquele que seria o primogenitor de todas as bênçãos concedidas desde Abraão até a consumação em Cristo dessas bem-aventuranças ou famílias felizes. Então o conceito, apesar de ser espiritual, o apóstolo Paulo ele nos faz uma abordagem, nos trazendo a seguinte ideia, falando sobre a circuncisão, que era algo que o povo judeu deveria fazer. Foi Deus mesmo que ordenou que desde Abraão começasse a circuncidar as crianças que eram machos, isto é, os homens, no seu 7º dia. Inclusive o próprio Messias, sendo cumpridor da lei, os pais, como de costume, fizeram isso para que tudo acontecesse da maneira que as Escrituras havia previsto. Mas há uma circuncisão muito maior do que a carne, muito maior do que simbólica, muito maior do que a marca de um povo. Está disponível essa marca tanto para judeus como para gentios. Tudo isso se encontra em Cristo. Mas para que possamos entender um pouco mais sobre esse assunto, antes de entrarmos aqui nos versículos-chave que abordam a mensagem desta noite, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, que Moisés escreveu, capítulo 10, que já é uma coisa mais voltada para a lei, tanto que tem o nome Lei Mosaica. Capítulo 10, versículo 16. Circuncidai o vosso coração e não sejais mais obstinados. Novamente, Deus está convidando o povo a passar além dos rituais e cerimônias que havia se tornado um costume. A nossa vida, ela acaba realmente se tornando um catálogo de leis. A gente pensa que é só cumprir alguns requisitos e está tudo ok. Não há mais necessidade de transparência, obediência, amor, satisfação ou prazer naquilo. Acaba se tornando, de certa forma, algum tipo de apego de sorte. É como algumas pessoas que leem alguns capítulos da Bíblia, principalmente Salmos, e aí pensam, não, estou protegido de seja qual for a situação. E aí você percebe que nós já temos essa abordagem ainda no livro da lei, portanto circuncidai o vosso coração
e não somente o prepúcio do órgão genital masculino. Faça isso dentro do seu coração. Aí também no livro do profeta Jeremias, depois de Isaías aí, no capítulo 4, versículo 4, continua se traçando essa mesma ideia. Circuncidai-vos ao Senhor, circuncidai-vos o coração, os homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que a minha ira não sobrevenha com fogo, arda, sem que ninguém possa apagar, por causa da maldade dos vossos atos. A grosso modo, na linguagem do povão, sendo menos formal e teológico, o que Deus está dizendo é o seguinte: arrependa-se, muda de vida, antes que as consequências da minha ira venham sobre você como uma fornalha impagável. No Novo Testamento, para que possamos assim não pensar que essas coisas ficaram contidas somente nesse primeiro momento das Escrituras Sagradas, mas o apóstolo Paulo também, o mesmo escritor de Efésios, em Romanos, a carta que ele escreveu, ele nos diz o seguinte, no capítulo 2, versículos 28 e 29. Continue comigo aqui, preste atenção. Porque o judeu não é quem é exteriormente, nem o circunciso é quem é apenas no exterior, na carne. Lembrando que carne aqui não é sinônimo de pecado, mas sim de matéria, flesh, ou flesh, no grego. Mas o judeu que é no interior, a circuncisão, a do coração, realizada pelo Espírito, que está em letra maiúscula, quer dizer, uma marca colocada pelo Espírito Santo, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Quer dizer, uma marca que Deus é que reconhece, e não os homens. Muitas pessoas elas fazem marcas onde que elas são visíveis para as pessoas, elas conseguem identificar aquilo, seria como um animal na época. Se marcava um bovino, e a pessoa olha aquela sigla e pensa, isso aqui é de fulano. Da mesma maneira se marcava escravos, seja com tatuagem, seja com brincos, dentro, claro, do contexto da época. Então essas marcas eram estéticas e dava para ver o que essas pessoas, quem elas eram e de repente até os deuses que elas serviam. Então é dentro dessa linha que Paulo está dizendo, essa marca é exterior, é um coração mudado. Na carta que ele também nos escreveu aos Filipenses, um pouco à frente aí, no capítulo 3, versículo 3, porque nós que somos a circuncisão, ele falando do povo judeu, nós que servimos a Deus em espírito, nos orgulhamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Quer dizer, ele entendeu a progressão do que Deus estava fazendo e dizendo, não, a marca que nós temos agora para expor para as pessoas é o Cristo que vive em nós, é o Jesus que nos transformou. O apóstolo Paulo também, logo aí à frente, na carta que ele escreveu aos Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, nem também fosse circuncidado, nem com circuncisão que não é feita por mãos humanas, os despojar da carne pecaminosa, isto é a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, como que também foste ressuscitados pela fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Lembrando que esse poder, o dínamos, que trouxe novamente Jesus Cristo à existência, foi através do Espírito Santo que ele morreu como homem. Lá ele estava sozinho, ausente do Pai, tanto que ele pergunta por que o Pai havia o deixado, tudo porque os nossos pecados caíram sobre ele. Ele sofreu total condenação e solidão que eu e você deveríamos sofrer. Ele tomando o nosso lugar na cruz, para nos fazer pessoas novas. Essa é a ideia do batismo, por emersão, um testemunho público sobre o que aconteceu dentro de mim, dentro de você, sendo nós agora novas pessoas em Cristo Jesus. Então, como aqui já foi referido, tanto isso vale para judeus, como vale para os gentios, para as pessoas comuns, que aborda a mim e a você aqui nessa noite. A nossa marca
é em Cristo Jesus. Agora em Cristo Jesus, pela cruz, reconciliados com Deus. Agora, com Cristo Jesus, pela cruz, nós somos reconciliados com Deus. Lembrando que a ira de Deus, ela está focada sobre todos que são filhos da desobediência, sem exceção. Como nós vimos, a graça, ela é sem medida, ela é favorecível a todos. É um favor que não se distingue a ninguém, é acessível para todos. Da mesma forma é a ira de Deus. Não importa se é o povo histórico dele ou ele não importa se é icaraíminense. Se não tem Cristo, todos estão debaixo da ira de Deus, porque estão mortos em seus delitos e pecados. Cabe a nós uma avaliação onde nós nos encontramos. Se estamos com Cristo ou se estamos vivendo na prática do pecado. Versículos do 11 ao 16 agora, partindo para os versículos-chave do nosso texto, o apóstolo Paulo continua nos descrevendo o seguinte: portanto, lembrai de que no passado, gentios, por natureza chamados circuncisos, pelo que chamamos incircuncisão feita pela mão do homem, estavam naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estavam longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, de ambos os povos, e fez um só, derrubando a parede da separação, em seu corpo desfez a inimizade, isto é, a lei, dos mandamentos, contidos em ordenanças, para si mesmo criar dos dois um homem, fazendo assim paz, pela cruz reconciliando ambos os povos a Deus, com um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. Tendo por ela destruindo a inimizade. Como vocês já imergiram para dentro do assunto que o apóstolo Paulo ele está desenvolvendo, ele fala quando nos atina a caixa de lembrança, dizendo: outrora vocês eram pessoas gentios. Por quê? Temos uma série de problemáticas aqui agora, porque assim como já disse o teólogo, Deus fez os homens puros, mas a desobediência acabou bagunçando tudo isso aí. Havia um problema, que era o seguinte: todos nós estamos separados de Deus, de mamana caducando. Romanos 3, capítulo 23, carta que o apóstolo Paulo escreveu. Todos nós trazemos a consequência da desobediência de Adão. O outro problema era que Deus havia separado um povo para desenvolver toda a sua trajetória salvífica. Ele separa esse povo, a história todos nós já conhecemos, não vou entrar em detalhes, através de Abraão e os patriarcas. Chega Moisés, temos agora a lei Torá, ou Pentateuco, e Deus, ele dá esse conjunto de regras para que o seu povo viesse a obedecer. Chegando já pelo auxílio de Josué, que substituiu Moisés, passando-se o tempo, eles se estabelecem ali, há até não só mais o tabernáculo, mas com a construção do templo, os judeus passam a servir a Deus ali. Mas eles serviam ao Senhor, mas havia um lugar lá que se chamava Santíssimo Lugar, e havia o Santo dos Santos. No lugar santíssimo, o sumo sacerdote, ele poderia entrar uma vez por ano, o Iquipu, e prestar sacrifício para ele e para o povo por causa dos pecados. No Santo do Santo ninguém podia entrar, havia um véu separando, simbolizando que nós não poderíamos estar na presença de Deus livremente. E
em volta do templo havia uma ala que era específica para o povo gentil. Eles não poderiam entrar na ala que estava o povo judeu. E, inclusive, segundo o que relata a história, havia até lá uma informação dizendo que se o gentil passasse da ala dele, da região dele, uma pessoa comum, essa pessoa sofreria até a morte. Aí vocês estão percebendo toda essa separação envolvendo a humanidade, mostrando qual era a real situação de ambos os povos. Por quê? O povo judeu também, eles não conseguiam cumprir a lei. Por isso que havia essa separação deles e os santos dos santos. A lei, ela acusava o pecado, ela condenava, mas ela não justificava. Mas, então, pastor Luiz, como no Antigo Testamento essas pessoas eram salvas antes da vinda do Messias? Eles criam no Messias, eles tinham um olhar no futuro. Quando eles faziam toda aquela série de cerimônias e sacrifícios, aqueles que eram salvos era que cria que um dia Deus acabaria com essas sombras e depois ele mostraria por completo o que ele ia fazer através do escolhido. É igual, por exemplo, eu estou com a minha mão aqui, ela tem a sombra, mas eu não tenho total detalhe de como ela é. Mas aí quando eu vejo a mão, eu sei perfeitamente dizer o que ela representa. Era o que Deus ele iria fazer. Neste momento nós temos as referências que o apóstolo Paulo ele faz, que todos nós estávamos limitados para adorar ao Senhor. E aí ele fala sobre a relação do gentio, dizendo que nós éramos pessoas que não fazíamos parte da aliança, não éramos o povo da aliança, e nós éramos estranhos, nós não conhecíamos a Deus. Quem recebeu toda essa série de esclarecimentos foi o povo judeu. E nós estávamos longe, sim, havia essa barreira, esse muro construído. É como na prática, quando você se converte, e aí você vai dar um relato simples sobre o seu testemunho, você diz assim: eu vivia como uma pessoa sem Deus, eu não tinha conhecimento de Deus quando eu fazia essas coisas. Eu não tinha percepção de quem era o Senhor, então eu fiz umas coisas assim que eu me arrependo, eu me envergonho. Essa era a nossa situação. E aí Jesus, ele vem, ele rompe com essa barreira. Jesus, ele vem e destrói esse muro. Como ele faz isso? Através da cruz do Calvário. Realmente havia uma inimizade entre nós e Deus. Como que eu posso ressaltar essa inimizade, esse confronto, esse atrito, esse ódio que eu tenho por Deus? E o ódio que Deus tem pelo pecado, pela desobediência. O porquê que ele fica irado? Porque eu faço o desejo da minha carne, do meu coração, eu vou contra aquilo que Deus quer que eu faça. E para resolver esse problema, para aplacar a ira de Deus, realmente para aplacar, para que a ira do Senhor não viesse a ser derramada sobre nós, como os cálices que são ditos lá em Apocalipse, para que nós não viéssemos sofrer as consequências do grande, temível e terrível juízo de Deus, Jesus vem e aplaca isso. Ele é essa propiciação, ele é essa intervenção, ele é o meio, ele bloqueia isso, desfazendo essa inimizade. Então, ele fala aqui que agora temos paz com Deus, ambos os povos, paz somente através de Jesus Cristo, paz somente por Jesus Cristo. Não há como viver em paz com Deus, não há como ter a consciência tranquila, não há como ter o coração calmo, não há como ter uma alma em paz sem Jesus. Não tem. Por isso que ele diz, ele fez a paz de ambos os povos, ele mesmo, o próprio Senhor Jesus. Ele que desfez essa
inimizade. Agora, ambos os povos são conciliados. No ministério segregativo de Cristo, nós somos enxertados, nós somos colocados, nós somos agregados, nós somos instituídos. E aí agora, o que nós vemos isso é aquela questão da nova humanidade. Um novo povo, uma nova criatura, um novo homem, uma nova pessoa de forma universal, uma nova mulher, um novo rapaz, um novo jovem, um novo adulto. Porque em Adão temos a nossa natureza pecaminosa, caímos, erramos, e aí Deus ele manda o segundo, que é Cristo. E aí ele faz esse novo povo, essa nova criação. Quem é esse povo? A igreja. Quem é essa nova criação? A igreja. Quem é a igreja? Eu e você, que nos rendemos diante daquilo que Cristo fez por nós. Essa é a nossa marca. Nós trazemos a marca do sangue do Cordeiro que nos justificou dos nossos pecados. Não estamos mais estranhos, ou não somos mais estranhos diante de Deus. Cristo nos deu uma vida totalmente nova. Agora, nesse momento, não há nada que nos impede de chegar diante de Deus e o ter como, não só Senhor, não só servi-lo como seus servos, mas o ter como Pai, e Ele nos ter como filhos, porque o véu foi rasgado de cima para baixo, não de baixo para cima. Nós não alcançaríamos lá, não chegaríamos lá. Então houve essa necessidade de Deus vir e nos alcançar. O véu rasgado significa que aquilo que foi feito para nosso resgate foi feito de Deus, vindo da parte de Deus, foi uma resposta de Deus, foi a ação de Deus para nós. Esse bloqueio, esse impedimento, essa cerca que nos impedia de estar com o Senhor, Jesus desfez isso, simplesmente através do seu corpo dependurado que no madeiro foi, abolindo a lei. Por que abolir? A lei não presta, ela não serve, não é isso. Quer dizer, Cristo cumpriu a lei. Ele deu o requisito que ela queria, que ela precisava, que era o derramamento de sangue, sangue de pessoa pura. Não, o sangue que eu derramaria, que você derramaria, não justificaria a lei. Mas Cristo veio e aboliu no seguinte, que agora os efeitos da condenação não está sobre nós, mas sim a justificação nele, por aquilo que ele fez. E aí ele construiu essa nova criação, esses novos seres, essas novas pessoas que só aumentam. Realmente a cruz de Cristo nos traz de volta para Deus. O pecado nos afasta. O pecado te distancia cada vez mais de Deus. Cada vez mais vamos para longe. Cada vez mais nos distanciamos, porque Deus está no mesmo lugar. Quem movimenta somos nós. Ele é imutável. Uma das suas qualidades, ele é imutável. Quem muda o coração somos nós. Somos nós que nos afastamos, somos nós que trocamos a Deus, somos nós que negociamos a nossa filiação, somos nós que barganhamos as promessas de Deus, somos nós que cada vez mais damos passos para trás. Agora Cristo é essa aproximação, Cristo é essa justificação, Cristo é essa chamada de volta para Deus. Agora em Cristo nós temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo, não por rituais, não por oferendas, não por conceitos históricos, não por marcas externas, mas pelo Espírito Santo. Os teólogos mais antigos dizem o seguinte, um deles é Lutero, ele fala, um deles é Agostinho, ele diz que se salvasse só o Evangelho de João e a carta escrita aos Romanos, o cristianismo estaria seguro. Os outros
Teólogos dizem que o apóstolo Paulo, mediante a todos os seus ensinos doutrinários, de prática, de regra, de fé, de manutenção para a igreja, de edificação, de exortação, de consolo e muito mais, ele diz que a carta escrita aos Efésios, ela é a coroa da obra de Paulo, e o capítulo 2 é a joia de destaque. Porque na carta escrita aos Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre a progressão da revelação de Deus. Ele fala tanto para os gentios em meio de tudo que foi criado, o judeu para a lei, todos pecaram, distanciaram, se entregaram, e Deus trazendo de volta o homem da mesma forma. Mas aqui ele fala sobre tudo dentro desse conceito, desse momento, finalizando em Cristo. Os nossos olhos sendo abertos, nos falando, ó, tudo aqui chegou e culminou, tudo veio e desagou somente em Jesus para salvar você, para que eu, para que você, para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus. Versículos do 17 ao 20. E vindo ele proclamou paz para vós que estávamos longe, e também para aqueles de perto, quer dizer, tanto os gentios como os judeus, sem exceção. Pois por meio de ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim não somos mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nesse período romano era muito comum eles adotarem um escravo e eles fazerem desse escravo um herdeiro legítimo. O apóstolo Paulo, principalmente na carta aos Romanos, ele usa muito essa ideia, adotados. Deus teve um filho só, unigênito. Todos nós somos criaturas. Em Cristo alegamos o direito que Ele por nós conquistou na cruz. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Não somos mais filhos da carne, nem simplesmente de um homem, de uma mulher, mas nascemos do alto. Gerados por Deus. Vida nova, nova roupagem, um novo ser que agora cresce para a plenitude de Deus, em Cristo Jesus. E aí nesse momento havia esse selo, que era também visto ali nos imperadores, no anel, como também na subsequência em termos de reis, que davam a carta e selava ali. E havia esse selo demonstrando, ó, é meu filho, porque havia uma documentação, havia um carimbo, que constituía essa pessoa como herdeiro. O Espírito Santo é essa marca. Eu o tenho a partir do momento que eu me torno filho de Deus. Ele é a garantia de que agora você é um filho de Deus, que você é uma filha do Senhor. Não há afiliação sem o Espírito Santo. Não existe. É impossível. Ah, eu não tenho, então você não se converteu, porque nós nascemos do Espírito. Basta agora se encher dele, crescer, se santificar sobre a graça que é contida em Cristo através dele. São essas aplicações. E o selo é esse. O penhor é esse. O que nos dá a garantia que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo das bênçãos de Deus, o Espírito Santo. E talvez você é uma pessoa que passa por dificuldade como qualquer outra, e que pensa assim, eu nunca tive um pai, eu nunca tive uma mãe para me auxiliar, para me assessorar, para me mostrar o caminho, para me direcionar a minha vida. Eu nunca tive uma pessoa ali para me consolar quando eu chorava. Eu nunca tive uma pessoa ali para me estender a mão quando eu caía. A palavra do Senhor fala que o Espírito é que clama por nós, nem somos nós, não sabemos nem como orar. Ele clama, Abba, Pai. No original quer dizer paizinho, filhos mimados dentro dessa colocação. Quer dizer, Deus nos toma mesmo, assim como filhos que Ele afofa, que Ele cuida. Onde que de repente, às vezes, a coisa está tão escambrosa, a ferida está tão aberta, a dor é tão alta,
o sentimento de angústia, de tristeza é tão grande e tão inexplicável, que quando às vezes nós estamos lá passando por uma grande frustração ou tribulação, diante de problemas gigantescos, diante de assuntos que nos tomam, só sai simplesmente um gemido. Como que vocês descreveriam um gemido desse? Não, um gemido se descreve no seguinte, né? Não, é um gemido. Mas o Espírito Santo consegue descrever e levar para Deus o que você está sentindo e apresentar para Ele perfeitamente o que se passa no seu coração. Porque você é filho, porque você é filha, porque você é filho. Não vale a pena trocar essa aliança por nada. Olha o que Jesus fez por nós. Que paz, que tranquilidade. Hoje nós podemos chegar diante de Deus com ousadia, com intrepidez, sem medo, e abrir o coração, rasgar a alma como o véu foi rasgado, como o corpo de Cristo foi rasgado por nós. Ele abriu um caminho mediante ao sacrifício de seu Filho, para que nós pudéssemos ser chamados filhos seus. De quem que você é filho aqui? De quem que você é filha nessa noite? Quais são as suas garantias? É igual, por exemplo, eu tenho 2 filhos, e não é simplesmente uma certidão de nascimento que vai dizer que eles são meus filhos. Quem garante? Talvez eu possa garantir, eu tenho testemunho, mas e eles lá na frente? Alguém vai dizer, eu não estava lá. O que garante é o convívio. O que garante é o relacionamento. O que garante é o dia a dia. E é assim que Deus ele faz conosco. Tudo o que Deus fez pelos profetas, pelos apóstolos, através dos ensinos de Cristo, tudo isso era para realmente mudar a nossa situação espiritual diante do Pai. Jesus foi esmagado por nossa causa. A ira de Deus o esmagou no nosso lugar. O Getsemane que o diga, ele fazendo a vontade do Pai, diferente de nós que fazemos a nossa vontade o tempo inteiro. Agora em Cristo nós somos morada de Deus no Espírito, versículos 21 ao 22. E nele edifício inteiro, bem ajustado, que cresce para ser templo santo do Senhor, no qual tenhamos vós juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então quer dizer, Cristo, através do seu Espírito, que ambos têm a mesma natureza, vive em nós. Pensa o seguinte, você compra uma casa, não é? E aí você fala, vou reformar essa casa, vou dar uma geral nisso aqui. Ou melhor, talvez você pense, eu vou derrubar e vou fazer de novo, vou edificar isso aqui de outra forma. Se Jesus nos comprou com o sangue dele, se nós não somos mais escravos do pecado, mas servos e servas dele, escravos de Deus, para servi-lo, então se ele mora em nós, a casa dele, é ele que constrói a nossa vida do jeito que ele quiser. É ele que decide a melhor maneira de viver em nós. Deus ele não pode ser estranho à morada que nós estamos, que nós somos, assim como nós éramos estranhos longe dele. Ele tem que se sentir em casa. E não é aqui no templo, é no seu coração, meu irmão. É no seu coração, minha irmã. O que tem que ser estranho e tem que ser colocado para fora todos os dias, é uma luta. Todos os dias ser escorraçado de dentro de nós é o sentimento do nosso próprio coração. É o nosso próprio pecado. É o nosso próprio desejo de desagradar a Deus. É o nosso próprio desejo de não servir a Deus, de sermos infiéis, de continuar com a vida promíscua, de continuar com uma vida mentirosa, de continuar com uma vida enganosa, de continuar com uma vida realmente que nos distancia de Deus. Seja através do adultério, seja através da fornicação, seja através da corrupção, seja através de pensamentos que a gente pensa que são coisas simples, mas Deus sabe. Isso tem que ser estranho a nós, não Deus vivendo em nós, porque nós fomos edificados em Cristo. Tudo foi para chegar nesse momento, para Deus em nós viver. Havia-se lá o templo da Diana dos Efésios, um grande templo. O pessoal ia para lá fazer macumbaria mesmo naquela época, na linguagem de hoje.
Assim como hoje existem tantas maravilhas nesse mundo que o próprio Deus fez, que o próprio homem ergueu, diante de tudo isso, diante de todos os palácios, o palácio lá que agora perdeu a monarca, Deus poderia viver lá e sentar naquele trono, e de lá mesmo, quem sabe, decidir governar o mundo, ou se não na cidade santa histórica. Mas aí Deus decide viver dentro do seu coração. Ele decide fazer o seguinte: você será a minha casa, você será a minha morada, se você obedecer os meus mandamentos e me seguir, eu rogarei ao Pai, assim como ele falou, Jesus, e eu virei juntamente com ele, e nessa pessoa farei morada. Deus faz morada no seu coração, Deus faz morada na sua vida. Como está a sua casa? Será que Jesus está para o lado de fora? Porque lá em Apocalipse ele estava para o lado de fora da sua própria igreja. Quer dizer, ele não estava participando da vida daquela igreja. Ele está participando da sua vida. Nós somos estrangeiros aqui, peregrinos. Ele mora em nós, mas a nossa morada é com ele. Todos nós que estamos em Cristo, estamos crescendo na presença do Senhor, sendo edificados, construídos à imagem do seu Filho, resultado daquilo que ele fez e que projetou nos apóstolos, que projetou nos profetas, que chegou até nós. Hoje temos liberdade pela cruz de Cristo para servir o Senhor Jesus. Para que viver uma vida presa no pecado, se nós temos liberdade em Cristo para servir ao Pai? Somos seus filhos, a sua igreja, remida, lavada no sangue do Cordeiro. Purifica o seu coração aqui nessa noite. A aliança agora é inquebrável. Ela é feita pelo sangue de Cristo Jesus, que ali por nós foi derramado na cruz do Calvário. Deus nos abençoou. Para que passar maldição para nós, se nós fomos encontrados pela graça de Cristo? Que Deus abençoe todos vocês.